A história de Diego Costa, polêmico jogador do Atlético Mineiro que disse não à seleção brasileira. Diego Costa nasceu em Largato, Sergipe, no Brasil, filho de José de Jesus e Josileide. Quando bebê, por pouco Diego não foi picado por uma cobra que invadiu seu berço. Graças à sua mamãe, Dona Josileide, Diego ainda está vivo para contar a história. O seu nome Diego foi posto por seu pai, fã do ex-jogador de futebol argentino Diego Maradona. Diego tem um irmão mais velho chamado Jair, em homenagem ao jogador brasileiro Jairzinho. Apesar de jogar futebol de rua na sua infância, Costa não acreditava que ele iria virar profissional, em parte devido ao fato de morar muito longe das grandes metrópoles. O início de Diego Costa. Diego sabia que precisava adquirir melhores fundamentos para ser um jogador de futebol. Foi então que ele teve a brilhante ideia de ingressar numa escolinha de futebol. E foi na escolinha Bola de Ouro, criada para desenvolver crianças carentes no esporte, que Diego deu os seus primeiros passos em busca de sua maior realização pessoal. Diego Costa fez teste e foi aprovado para jogar em um time amador de sua cidade natal. Ele vestiu a camisa do Atlético Clube Largatense, porém não conseguiu se destacar. Aos 15 anos, saiu de Sergipe e mudou-se para São Paulo para trabalhar na loja de seu tio Jaiminho. Apesar de nunca ter sido profissional, Jaiminho tinha ligações com o futebol e recomendou seu sobrinho para fazer teste no Barcelona Esportivo Capela, time da Zona Sul de São Paulo. Antes de ingressar neste time, ele nunca havia treinado em um clube de futebol profissional. Ele se profissionalizou no clube ganhando uma pequena ajuda de custo por mês, mas antes competiu na Taça Cidade de São Paulo pelo Sub-18. Nesta competição, ele teve uma suspensão de 4 meses por dar um tapa em um adversário e reclamar do árbitro. Apesar de ter sido expulso na primeira jornada do torneio, chamou a atenção do conceituado agente português Jorge Mendes, que lhe ofereceu um contrato no Braga de Portugal aos 17 anos. O pai de Costa estava apreensivo em mandar o filho para a Europa e sugeriu que ele assinasse com a Associação Desportiva São Caetano, que ficava nas redondezas, mas ele insistiu que iria aproveitar a oportunidade. Diego Costa no futebol português. Em fevereiro de 2006, Diego Costa assinou contrato com o Braga de Portugal. Este era o seu primeiro contrato como profissional na sua carreira. Inicialmente, lutou contra a solidão e também contra o frio da região norte de Portugal. Sem muitas oportunidades, ele foi emprestado para o Penafiel, clube que jogava na segunda divisão portuguesa. Em 27 de agosto de 2006, na estreia do Penafiel na segunda divisão do futebol português, o técnico Rui Bento escalou o atacante sergipano entre os titulares e este foi o primeiro jogo de Diego Costa como profissional. Em 24 de setembro de 2006, em jogo da 4ª rodada do certame, Diego Costa marcou seu primeiro gol como profissional na vitória por 2-1 sobre o Gondomar. A carreira de Diego Costa no futebol espanhol. Em dezembro de 2006, Diego Costa foi negociado por Jorge Mendes com o Atlético de Madrid da Espanha, cuja transferência custou 1,5 milhão de euros por 50% dos direitos do atacante. Porém, ele continuou a defender as cores do Penafiel. Após 5 gols em 13 partidas com a camisa do Penafiel, o retorno de Diego Costa foi solicitado e, assim sendo, ele se reapresentou ao Braga em janeiro de 2007. A passagem de Diego Costa no Braga foi abreviada após 7 jogos devido à constatação de uma lesão no pé e, com isso, ficou de fora dos gramados por 6 meses. Em 10 de julho de 2007, Diego Costa foi apresentado no Atlético de Madrid como um novo Kaká, porém foi utilizado apenas na equipe B. Em agosto de 2007, Diego Costa foi anunciado por empréstimo ao Celta de Vigo. Em 6 de outubro de 2007, na vitória sobre o Xerez por 3-1, o sergipano marcou um dos gols, porém a partida ficou marcada pelo primeiro cartão vermelho da carreira de Diego, que após o gol se irritou. Houve um desentendimento entre ele e um jogador da equipe adversária, e com isso levou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Posteriormente, em 31 de maio de 2008, o Celta de Vigo estava com a vantagem no placar diante do Tenerife. Porém, após a expulsão de Diego Costa, ainda no primeiro tempo, a equipe acabou cedendo o empate em 2-2. Apesar da reputação de explosivo, após o fim do empréstimo ao Celta de Vigo, Diego Costa atraiu o interesse de alguns clubes do futebol espanhol. Depois de fazer parte da pré-temporada do Atlético de Madrid, Diego Costa foi emprestado novamente. Desta vez, o novo destino do jovem sergipano era o Albacete,
clube que também disputava a segunda divisão do futebol espanhol. Diego assinou com o novo clube, porém rescindiu precocemente, alegando principalmente que a cidade não tinha praia. Em suma, na sua única temporada com a camisa do Albacete, Diego Costa disputou 35 partidas e fez 9 gols durante a temporada, e com isso pode-se dizer que o sergipano foi um dos responsáveis por uma campanha menos ruim do Albacete. Antes de iniciar a temporada 2009 e 2010, Diego Costa era um desejo do Barcelona para a equipe B. Porém, o Atlético de Madrid descartou, alegando que ele ainda fazia parte dos planos do clube. Frustrado pela falta de oportunidades no Atlético de Madrid, Diego Costa discutiu com alguns membros da administração do clube e tentou se transferir para o Sport Clube Vitória do Brasil. Em 8 de julho de 2009, Diego Costa foi vendido ao Real Valladolid, com a transferência incluindo uma opção de recompra de 1 milhão de euros, que poderia ser ativada pelo Atlético de Madrid no final da temporada. Na sua única temporada com a camisa do Real Valladolid, Diego Costa disputou 36 jogos, fez 9 gols e deu 6 assistências. Conforme o combinado, o Atlético de Madrid ativou a cláusula de recompra e pagou 1 milhão de euros para ter Diego Costa de volta. Na sua primeira temporada com a camisa do Atlético de Madrid, Diego Costa disputou 39 partidas, fez 8 gols e proveu 5 assistências. Em julho de 2011, durante a pré-temporada do Atlético de Madrid, Diego Costa sofreu uma grave lesão em um dos joelhos e, com isso, perdeu uma boa parte dessa temporada, e ainda convém lembrar que esta lesão melou a ida dele ao Beşiktaş da Turquia, pois as negociações já estavam adiantadas. Em 23 de janeiro de 2012, o Atlético de Madrid optou por emprestar Diego Costa novamente, e o destino da vez era o Rayo Vallecano. Na sua única temporada com a camisa dos Vallecanos, Diego Costa disputou 16 partidas, fez 10 gols e proveu 4 assistências. Diego então retornou ao Atlético de Madrid. Em 1º de dezembro de 2012, em partida válida pela UEFA Europa League, Diego se envolveu em uma polêmica com um jogador do Vitória Pilsen, da República Tcheca, e acabou sendo expulso. Além da expulsão de Diego Costa, a UEFA o puniu por 4 jogos. Na segunda temporada com a camisa do Atlético de Madrid, Diego Costa disputou 44 partidas, fez 20 gols, 8 destes na Copa do Rei, tornando-o artilheiro desta competição, e proveu 13 assistências. No início do mês de agosto do ano de 2013, especulou-se uma transferência para o Liverpool, mas Diego optou por permanecer no Atlético de Madrid e recebeu um aumento de salário. Na sua terceira temporada com a camisa do Atlético de Madrid, Diego Costa disputou 51 jogos, fez 36 gols, sendo 27 destes pela Liga Espanhola, tornando-o o terceiro maior goleador do campeonato, e deu 4 assistências. A carreira de Diego Costa no Chelsea. No clube inglês, Costa conquistou 3 troféus, incluindo 2 títulos da Premier League e uma Copa da Liga. Em 2018, após um desentendimento com o técnico Antônio Conte, Costa retornou ao Atlético de Madrid em uma transferência recorde do clube no valor inicial de 56 milhões de euros. No seu retorno a Madrid, ele ganhou uma Liga Europa e mais uma Supertaça Europeia. Diego Costa nas seleções de Espanha e Brasil. Costa tem dupla nacionalidade de Brasil e Espanha. Jogou 2 vezes pelo Brasil em 2013, antes de declarar seu desejo de representar a Espanha, tendo conquistado a cidadania espanhola em setembro daquele ano. Então Diego recebeu a proposta de jogar na seleção espanhola na Copa do Mundo de 2014. Essa proposta levou Diego a enviar uma carta à CBF renunciando à sua convocação para defender a seleção brasileira. Sua decisão causou grande discussão entre os torcedores brasileiros e também entre o Felipe Scolari, que na época era técnico da seleção brasileira. Ele fez sua estreia pela Espanha em março de 2014 e desde então somou 24 convocações e marcou 10 gols, além de representá-los nas Copas do Mundo FIFA de 2014 e 2018. Diego Costa de volta ao Brasil e sua terra natal. Apesar de estar grande parte do seu tempo em campo, seja treinando ou jogando em grandes competições mundiais, Diego nunca esqueceu de visitar Largato, a sua cidade natal. Durante as férias, Diego dedica seu tempo para matar a saudade da família, amigos e, claro, os seus fãs. O atacante faz questão de visitar o centro de treinamento, onde dedicou sua infância inteira em seu sonho.
O largatense tira fotos com fãs e sempre dá apoio motivacional ao clube da sua cidade. Além de ser muito atencioso com seus fãs lagartenses, Diego não esconde o orgulho de ser sergipano e nunca negou as suas origens. De volta aos seus primórdios, ele finalmente vai apresentar o seu futebol no seu país de origem. Em 14 de agosto de 2021, foi anunciado o acerto de Diego Costa com o Atlético Mineiro. Ele assinou um contrato válido até dezembro de 2022. Fez sua estreia em 29 de agosto, saindo do banco e marcando o gol no empate por 1-1 contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.